Agora, no São Francisco News, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas. E as informações chegam nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro, com nosso amigo Sargento José, que participa ao vivo e traz as atualizações para o ouvinte São Francisco News. O senhor, meu amigo Sargento José, para sua família e seus colegas de trabalho, uma ótima semana. Bom dia. Bom dia, meu grande amigo Jonathan Cavalcante, colaboradores da Rádio São Francisco FM. Bom dia também aos caríssimos ouvintes do programa São Francisco News. No plantão deste último final de semana foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis um total de 44 ocorrências, dentre as quais relatarei 2. A primeira foi de natureza de emergência clínica, uma convulsão ocorrida por volta das 11 horas e 33 minutos, onde a guarnição de resgate deslocou-se até a Rua das Cerâmicas, ali nas imediações da Vila Fabril, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma criança de apenas 1 ano de idade, que, segundo familiares, havia apresentado crise convulsiva, ou também chamada de ictal, como é tratada no quadro médico. Porém, ao chegarmos, a encontramos em estado já pós-ictal, ou seja, quando a crise convulsiva termina, é normal haver alguns sintomas incômodos, tais como dor de cabeça, confusão mental, irritabilidade ou sonolência. Essa criança foi encontrada consciente, porém bastante irritada e chorosa. Após o atendimento pré-hospitalar, foi encaminhada à UPA pediátrica, onde foi deixada aos cuidados de equipe médica plantonista. A segunda ocorrência foi de natureza de acidente de trânsito, uma queda de motocicleta, ocorrida por volta das 20 horas e 5 minutos de ontem, onde a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Passaredo, no bairro residencial da Iana 1, para prestar atendimento pré-hospitalar, e uma vítima foi encontrada consciente, orientada, queixando dor torácica e apresentando escoriações no membro inferior esquerdo, na perna esquerda. Realizamos os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e a encaminhamos à UPA Sul, onde foi entregue aos cuidados de uma equipe médica plantonista. A dica de segurança de hoje: caso ocorra de você, caríssimo ouvinte do programa São Francisco News, ter o seu carro debaixo de uma fiação elétrica energizada, seja após uma colisão com um poste de energia elétrica, Deus o livre de uma situação dessa, é só um exemplo. Ou caso tenha ocorrido o rompimento de um fio em que o mesmo caia sobre o seu carro, atente para as seguintes dicas. Primeiro, caso esteja fora do veículo, não toque no seu carro em hipótese alguma, mesmo que tenha pessoas no interior ou algum bem precioso. O carro poderá estar energizado e com isso você receberá uma descarga elétrica ao tocá-lo. Caso você esteja no interior do veículo, aí sim você não tomará choque elétrico. Ligue imediatamente para os órgãos de socorro e aguarde a chegada dos profissionais. A saída do veículo energizado somente é orientada em caso de princípio de incêndio e adotando técnicas apropriadas, que na internet tem diversos vídeos orientando. Fim deste breve relato, lembrando que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. E aqui em Anápolis, através do nosso WhatsApp, que é o 999930193. Todos um grande abraço, uma abençoada semana e que Deus os acompanhe. Amém. Obrigado, Sargento José, pelas informações e orientações ao vivo aqui com a gente no São Francisco News. Boa semana a todos. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Apitou, começou. Fala comigo, bebê. Com você eu falo sempre, vem comigo. Segundou com a São Francisco, minha gente. Hoje, 29 de janeiro de 2024. Que seja uma semana incrível, maravilhosa. Que o Papai do Céu te abençoe sempre. Vamos juntos na líder de audiência do seu rádio. São Francisco FM. Uau! Vem aí, Jonathan Cavalcante e as ocorrências policiais. Fala comigo, bebê. Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Começando mais uma semana, destacando ela, gente, o Universal Ferragista, que fica na Praça Cônego Trindade, na Vila Góes, onde funcionava a antiga Pizza Z. Promoções, atendimento de primeira, uma loja sensacional. Eu digo e repito, Universal Ferragista.
Gente, final de semana foi apocalíptico. Bêbado, você acha que teve bêbado? Teve uma baciada. Daqui a pouco tem o Zé do Berinite aqui com a gente. Teve também cumprimento de mandado de prisão, maromba preso, motociclista que infelizmente perdeu a vida, um adolescente de 16 anos, teve homem que foi espancado em via pública, teve até, amigo, põe aí, por favor, sou de arquibancada, jogador de futebol, amigo, foi preso, daqui a pouco as informações, esperou o contato. E o contato veio, Galvão. Muitas informações pro ouvinte São Francisco News, não é isso, minha amiga Eva Cordeiro, um beijo pra você, pro seu esposo, pra toda a família, valeu demais pelo carinho da audiência. Eu começo aqui destacando, né, e reforçando que infelizmente o primeiro homicídio de 2024 foi registrado na madrugada do último sábado na Avenida Sócrates Diniz, lá na região do Calistolândia, no interior de uma casa noturna, em que infelizmente o Fernando Almeida de Freitas, 27 anos de idade, perdeu a vida ao ser esfaqueado. Ele tentou separar ali uma briga, uma discussão entre dois rapazes e infelizmente faleceu no hospital, mesmo sendo resgatado. O autor do homicídio, Jonathan Daniel do Carmo, 38 anos, foi preso e autuado. Uma discussão boba, gente. E aí o rapaz, o Fernando, tentando ali evitar uma situação pior, acabou sendo alvo de golpes de faca nos braços e no tórax e infelizmente perdeu a vida. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Ontem, um motociclista de apenas 16 anos de idade, o Pedro Henrique Campos Rezende, perdeu a vida. Nasceu no dia 4 de julho de 2007. Um acidente registrado na zona rural de Anápolis, no distrito de Sousânia. A informação, de acordo com o que foi levantado pela Polícia Militar, é de que esse adolescente teria perdido o controle da moto e se chocado contra uma estaca. Populares, socorro médico, tentou reanimá-lo por mais de 30 minutos, mas infelizmente ele não resistiu. Mais uma morte no trânsito. O início de 2024 também preocupa. Agora não é hora de fazer nenhum tipo de julgamento, nada nesse sentido, porque é muito doloroso. Imagina só, para uma mãe, para o pai, saber que o filho saiu de casa e não vai voltar mais porque infelizmente perdeu a vida no trânsito, ou de qualquer outra forma também é lamentável. Mas nesse caso aqui, a ocorrência foi registrada por volta das 16h23 no distrito de Sousânia, essa morte acidental de trânsito, em que faleceu Pedro Henrique Campos Rezende. Aos familiares e aos amigos, os nossos sentimentos. Outros fatos também. Teve um street fight entre 5 pessoas em via pública, lá no Residencial das Flores, na rua 22. Isso no sábado, às 3h. A polícia militar foi ao local, lá conversaram com o seu Zé. Ele disse que estava com ferimentos na face e nos braços. Ele disse que chegaram 5 pessoas em um carro branco, desceram do veículo e começaram a agredi-lo. Perguntaram para ele se ele conhecia quem estava no carro, quem desceu e bateu nele. Ele disse que não. Foi feito contato com o Corpo de Bombeiros. A unidade de resgate 293 levou esse senhor até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis para realização de exames. A polícia fez patrulhamento pela região, mas até o momento os suspeitos que estavam nesse veículo de cor branca não foram localizados. Será que esse senhor apanhou de graça ou existe algum motivo por trás disso? Eu fico com a segunda opção. Teve um maromba preso. Quem é o maromba, produção? É o Maicon Miranda. O cidadão foi até a um supermercado na região sul da cidade de Anápolis e passou por vários corredores. Ele pegou barra de cereal, muita barra de cereal mesmo, sem dó, condicionadora, desodorante para dar aquele tirar o CC, sabonete em barra, sabonete líquido, também bebida láctea e também um shampoo para limpar os cabelos.
Olha, tinha barra de cereal de chocolate, tinha algumas mais, aquelas de aveia, sabe? Whey, aquela bebida láctea. E o shampoo dele era da Protex e também da 3CM. Desodorante era da marca Rexona. E aí ele achou que ia embora do mercado com tudo isso sem passar pelo caixa. Funcionários flagraram a ação do Michael Miranda. O prejuízo seria de R$346,82. Ele tentou sair correndo do supermercado com os produtos. O ouvinte deve imaginar qual foi o final dessa história. Ele esperou o contato veio, o Maicon ficou no local, a polícia foi acionada e de lá ele saiu com os produtos, mas os produtos que foram apreendidos só para fazer o registro da ocorrência, ele ficou sem nada. Não ficou sem nada, ele ficou com a ficha criminal agora constando o artigo 155, que é o crime de furto. Cidadão de 24 anos de idade, o Marombinha, foi parar na delegacia. E após o intervalo comercial, a trilha toca, mas ele já deixa o bom dia para nossa audiência, né? Porque muitos estavam ansiosos para saber, tem ou não tem o Zé? Lógico que tem. Bom dia, meu amigo Zé do Very Night. Lógico que tem o Zé do Very Night, cara. Quase que toda segunda-feira eu tô aqui, né? Você garante já que eu compro meus pão com leite pra semana. Com a minha constância na segunda-feira. Como é que o senhor tá? Ai, cara, tudo graças a Deus, né? Assim, final de semana o povo, de ontem do céu, bebia cachaça igual fosse água. Ô, Patrícia, quase veio aqui, o Patrícia passando ali, cara. O pessoal tem que cuidar da dengue também, gente. Porque você acha que se você tomar cachaça, acha que não pega dengue, pega também. Pois é, rapaz. Teve Vanderick, né, Zé? Teve, Jonathan. Nossa, só teve um que ele foi pro Fantástico. Como assim foi pro Fantástico? 3 vezes que já foi preso pelo Vanderick, teve um carro que caiu na vala. E, Jonathan do céu, eu tô curioso pra saber quem é esse jogador de futebol que foi preso. Daqui a pouco eu te conto os detalhes, Daqui a pouco então tem o Zé do Very Night com as ocorrências envolvendo bêbados no final de semana. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Com as ocorrências policiais na 97.7 FM. E no final de semana teve, minha gente, teve muito, pra variar. Vários motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool e outras substâncias ilícitas também. Foram quase 30 motoristas flagrados na operação Direção Consciente. Daqui a pouco tem os comentários do Zé do Very Night, mas antes disso a gente já traz aqui a participação do delegado Manuel Vanderick, que é o titular da DICT, com essas informações. Alô, doutor Manuel, bom dia, meu amigo. Jonathan, um ótimo começo de semana para você, para os seus ouvintes. Na operação Direção Consciente desse final de semana, a Delegacia de Trânsito prendeu 29 motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica e 8 foram presos em flagrante. Vários casos peculiares chamaram a atenção. Em um deles, um motorista fugiu da abordagem na Avenida JK, foi abordado quando tentou se esconder dentro do motel Weekend aqui na BR-060, foi preso em flagrante porque o bafômetro dele acusou 0,90, não conseguiu pagar a fiança e foi recolhido na cadeia pública. Durante essa diligência, nós assistimos o capotamento de um carro no perímetro urbano aqui da 060, um rapaz de Brasília, estava indo para Goiânia em um SUV branco, perdeu o controle, caiu na vala, entre as duas pistas, recebeu atendimento médico e foi liberado. Submetido ao teste de bafômetro, acusou 0,67, o dobro, né, do que é a embriaguez. Ele foi preso e trazido aqui para a DIT, também não pagou fiança e foi recolhido na cadeia pública. Um outro cara que chamou atenção, outro caso que chamou atenção, foi de um senhor que já é a terceira vez que ele é preso dirigindo embriagado nas operações da DIT. Ele sempre alega que dinheiro não é problema, então dessa vez, como é a terceira, a fiança dele de 10 salários, ele não conseguiu pagar e dessa vez ele subiu para a cadeia pública. Um outro caso também atípico nos nossos trabalhos foi a abordagem de um motociclista que fugiu da abordagem. Ao ser interrompido, ele tentou descartar uma arma de fogo que foi localizada, de uso restrito, municiada.
Ele foi preso em flagrante por esse porte ilegal, arma provavelmente utilizada em crimes contra o patrimônio, né? Isso vai ser apurado, mas como não cabe fiança e sede policial para esse crime, ele também foi recolhido na cadeia pública. A casa caiu? Recebemos também um outro caso que chamou atenção nesse final de semana, Jonathan. Um rapaz abordou a viatura durante os trabalhos de trânsito, informou que recebeu SMS, nos mostrou os áudios de uma moça pedindo socorro dentro de um condomínio horizontal da cidade, alegando que estaria sendo estuprada. Nós fomos até esse local, no endereço, resgatamos essa moça, ela foi submetida a exame médico, está sendo inquirida para apurar se realmente ocorreu esse crime sexual ou não. As pessoas estão sendo ouvidas e para a gente apurar a procedência ou não desse crime, né? É um caso mais delicado, que envolve mais diligências, imagens de câmeras, para a gente ver a procedência ou não. Então, de fato, durante os trabalhos da DICT, a gente acaba se deparando com várias outras situações que também recebem a atenção da equipe. Tá certo, obrigado, doutor Manuel Vanderick, parabéns a toda a equipe da DICT, Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, pelo trabalho. Então foram 29 motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, 8 foram presos em flagrantes, Não, cara, eu não entendo, o pessoal não aprende, meu Deus do céu, cara, fala, toda vez eu falo, não bebe, mas vai de Uber, vai de aplicativo, pega carona, vai a pé, arrebenta o chinelo, mas não arrebenta com sua vida, cara. Zé, o povo parece que não tá aprendendo não, né? Mas tem as consequências. Por falar em consequência, teve um jogador de futebol que foi preso, João? Teve, Zé. Um jogador de futebol foi preso neste final de semana em Anápolis. Vou até colocar a trilha aqui dos nossos assuntos esportivos. A informação, Zé do Birinite, ouvintes da São Francisco, vem lá da região da Grande Recanto do Sol. Lá no Parque Residencial das Flores, na Avenida Perimetral. A equipe da Força Tática, composta pelo 1º Sargento Célio, o Cabo Mendonça e o aluno soldado G. Lucas, e também com outra equipe do 3º Sargento Gonçalves, o Cabo Dutra e o soldado Cassimiro, e também os policiais com o 3º Sargento Nogueira, o soldado Pérez e o soldado Oliveira, em um bloqueio estático na noite de sábado, lá no Residencial das Flores, abordaram um condutor de um veículo. A informação é de que esse jogador estava com sinais de embriaguez. Põe minha trilha aí. E com a trilha do Zé do Birinite a gente continua os detalhes dessa ocorrência. O jogador estava num Fiat Palio com sinais de embriaguez. E aí, Zé, não era só a questão da cachaça. Não era só cachaça? Não era só isso. Com ele também foi encontrado um simulacro de arma de fogo. Ixi, a casa caiu pra ele. Deixa eu ver aqui o que tá na ocorrência, peraí. Foi encontrado também com ele, esse rapaz que não é gordo, ele é magro, juntamente com ele 2 munições de calibre 38 e uma munição de calibre 22. Já. O simulacro com adaptações para o uso de munições. Eita, Zé, pois é, rapaz. O simulacro estava embaixo do banco do passageiro. Perguntaram ao motorista, ele disse que o simulacro era dele e ele soprou o bafômetro. Soprou o bafômetro, o resultado foi de 0,73 miligramas. Ele esperou o contato veio, cidadão de 34 anos, Jonathan, foi preso por embriaguez. Assim, Zé, a gente não vai falar o nome dele, mas quem era aí do meio esportivo, do futebol amador e tal, talvez entenda os sinais que a gente traz aqui em algumas ocorrências. Cidadão gosta de fazer gol, inclusive vou falar não, deixa eu olhando de fora dessa. Sim, o cara gosta de fazer gol e gosta de dançar. Eu sei fazer um moonwalk, Jonathan. Não vai fazer não, vai que você tropeça e cai aqui no estúdio e depois fica sem vir pra rádio. Gosta de fazer, então, gol e dançar Michael Jackson? Uai, não sei. A trilha do Michael Jackson entrou aqui, a produção que preparou. E jogador, juízo, jogador. Vamos para a próxima ocorrência que o nosso tempo está aqui bem esgotado, Zé. Mas aqui manda um abraço aqui para esse trio aqui, ó.
Um abraço pro Cláudio Salles, alô seu Cláudio, Ronaldo Salles, também pro Anderson Salles, todos os Salles ouvindo aí o São Francisco News. Pois é, o Cláudio, o Ronaldo e o Anderson, encontrei com eles ontem, fazendo uma caminhada ali no calçadão do Colégio São Francisco, pediram um alô do Zero Berry Night, tá aí dado alô pra vocês, obrigado aí pelo carinho da audiência. Dona Maria Mota lá no Progresso, um beijo pra senhora, também um abraço pra sua filha Sandra, que trabalha lá na Câmara Municipal de Anápolis. Vamos aqui pra um bate-bola, jogo rápido. Teve um motorista que colidiu um Celta no muro do Sunflower. Isso foi registrado na manhã do último sábado, ali próximo à caixa d'água da Saneago. O cidadão colidiu e fugiu. Por que será, né? Teve também amor na moto, no asfalto e também amor na placa. Essa ocorrência foi registrada lá no residencial Vida Nova. Durante a operação Anápolis Segura 2024, deflagrada pelo comandante do 4º Batalhão, Tenente Coronel Sena, foram visualizados 2 pessoas em uma motoca. O veículo que estava estacionado de forma divergente, conforme definido pelo CONTRAN. Foi feita a abordagem ao motoqueiro. Ele disse que é o dono da moto. Aí ele disse aos policiais: eu estou ensinando a minha esposa a dirigir. Infelizmente, a gente perdeu o controle da direção e caímos no solo. É um bom instrutor aqui de autoescola, né, o cidadão. Ele estava com ferimento no braço, a companheira ficou ferida na coxa e rápidas ali tentativas, mas ela rejeitou o atendimento médico. Ambos não possuíam documentos, enfim, a moto estava em situação irregular, não quiseram nem levar os capacetes, rapaz. Depois a polícia descobriu que o veículo havia sido furtado há 5 dias lá no BL, lá no bairro de Lourdes. E por esse motivo, o piloto / esposo / instrutor de autoescola clandestino, 40 anos de idade, o WIEIS, foi parar na delegacia. Respondeu pelo crime de receptação. Olha, teve disparo de arma de fogo no setor sul, primeira etapa. A polícia militar soube que o indivíduo conhecido como Jefim teria realizado disparos de arma de fogo na porta da casa dele. A polícia foi ao local, militares do 4º Batalhão, quando 2 elementos adentraram e procuraram pelo irmão, a vítima, né? Que seria então deste caso. A testemunha disse que, por não encontrarem a vítima, efetuaram 2 disparos de arma de fogo, um aleatório e outro atingiu o portão da residência do tal do Jefim. E por esse motivo, um deles, rapaz que entregou inclusive um revólver calibre 38 com 3 munições intactas e 2 deflagradas, o indivíduo de nome Ebert, 22 anos de idade, foi parar na delegacia. O companheiro dele, de 19 anos, também foi qualificado nessa ocorrência, fato registrado no setor sul, de acordo com a polícia militar, as informações que foram repassadas à nossa equipe de reportagem, no último dia 27, após as 9 horas da noite. Tivemos ainda um roubo no bairro Eldorado. A pessoa que comunicou o fato à polícia disse que a filha de 14 anos estava sozinha em casa quando o indivíduo invadiu o local, roubou o celular dela, ele estava com uma faca e ela saiu correndo. Ela repassou as características do suspeito para a polícia militar. Teve também ocorrência em Pirenópolis e em Corumbá, de Goiás. Lá no Jardim Brasília, em Pirenópolis, na Rua C, a polícia foi acionada para atender uma solicitação de perturbação do sossego, onde 2 pessoas, o casal, estavam ali perturbando o sossego da vizinhança e havia inclusive xingado um subtenente da polícia, mandando ele ir tomar um suco de caju na manhã de domingo. Então, no momento, a polícia identificou que ela e o parceiro tentaram fugir. O veículo que seria então apreendido no local seria lavrado também um TCO. A mulher, se acredita que a mulher soltou um cachorro pitbull para atacar os policiais, rapaz? Foi necessário usar ali o uso de 4 disparos, segundo o que foi narrado na ocorrência, para conter o ataque do animal. Segundo a ocorrência, um foi fatal. Lamentável, né?
porque todos os policiais estavam em risco, segundo o que consta no boletim de ocorrência. Essa mulher, de nome Sabrina, foi levada à delegacia e vai responder pela prática dos crimes previstos no artigo 129, inciso 12, 329 e também com base no artigo 42, respondendo então por resistência, perturbação e também lesão corporal dolosa praticada contra agente de segurança pública. Coitado, né? O cachorro não tinha nada a ver com a paçoca, mas foi colocado nesse fato por meio da proprietária. Lá em Corumbá de Goiás, a mulher disse que o filho de 5 anos estava pedindo ajuda porque o enteado havia lhe agredido fisicamente, ameaçado ele com um facão e também tinha tomado um celular e depois arremessado esse celular no chão. A polícia foi até esse endereço, conversou com a vítima e com o filho, onde deram voz de prisão à pessoa de nome Gleison, ele que também havia quebrado a mesa da cozinha. A Polícia Militar também acionou o Conselho Tutelar, que ficou ali no momento responsável pelos 2 filhos menores da vítima, um de 5 e a outra criança de 2 anos. O agressor tem 24 anos de idade, espero que aprenda com esse erro, né? Fato grave. Teve situação de violência doméstica lá no bairro de Lourdes, o cidadão chegou em casa bêbado, quebrou os objetos e fez ameaças com uma faca. A vítima disse ainda que levou 3 tapas no rosto e o cidadão ainda quebrou a TV do local. Fugiu, mas em breve vai ser localizado, sem dúvida alguma, a casa vai cair para ele. E tivemos ainda, gente, no plantão da doutora Emily Priscila Bailoni, vários os fatos registrados, a prisão do Jackson dos Santos e da Silvana Pereira Rocha, inclusive aqui envolvendo situação de embriaguez e também uso, na verdade, falta de habilitação. Isso foi lá na região do setor Dom Bosco, na cidade de Nerópolis. Teve vias de fato também envolvendo 3 pessoas lá no Terra Brasil. Uma situação que foi registrada também, em que terminou com a prisão do Manuel Roberval Jesus dos Santos pelo crime de tentativa de roubo lá no Jardim Gonçalves, na rua Belém. Esse indivíduo que foi preso com a atuação de militares do 4º Batalhão. Tivemos ainda a situação de lesão corporal, cumprimento de mandado de prisão em que foi localizado o Rogério Maurício Teixeira lá no Residencial das Flores e ainda uma outra ocorrência de morte natural que foi registrada no setor Alto do Bonfim, na rua Desembargador Curado Fleury, em que faleceu o Elton Souza da Silva, fato que foi registrado pela polícia. Uma outra morte natural também foi registrada lá no setor Chácaras Colorado, lá no Lar do Ancião. Final de semana movimentado, a gente trouxe aqui para você um resumo dos principais fatos em que aqui o ouvinte sempre fica bem informado. Valeu, gente. Tchau, obrigado. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.